Quando a gente fala em karatê, o que vem na sua cabeça? Provavelmente socos, chutes, defesas e aquelas bases fortes, não é? Agora, se eu falar em projeções, quedas, arremessos, a maioria das pessoas não associa isso ao karatê. E o motivo não é porque essas técnicas não existem, mas sim porque elas quase nunca são estudadas do jeito certo. Hoje eu quero falar sobre Nagi-Waza no karatê, com calma. Sem misturar estilos, sem tentar transformar o karatê em outra arte marcial. A gente vai apenas entender o karatê a partir do próprio karatê. Primeiro, o que é Nagi-Waza? Literalmente, significa técnicas de projeção. Até aí, tudo bem. Mas o grande erro começa quando tentamos encaixar o conceito de projeção do judô dentro do karatê. Isso causa confusão. Muita gente rejeita a ideia ou até nega que isso exista. No karatê tradicional, o Nagi-Waza não é um sistema separado, não é um bloco de técnicas isoladas. E, o mais importante, não é um objetivo final. No karatê, a projeção é uma consequência. Ela acontece quando a estrutura do corpo do adversário já foi quebrada. Essa é a diferença fundamental entre o karatê e o judô. E é muito importante deixar isso claro. No judô, a lógica é direta. Você entra para projetar. Toda a sua estratégia, sua postura e sua movimentação existem para levar o oponente ao chão. No karatê, não. A entrada acontece para golpear, controlar, desequilibrar, dominar o eixo central do corpo. Se, durante esse processo todo, o corpo do oponente perde sua estrutura, a queda acontece naturalmente. Por isso que no karatê a gente não procura a projeção. Ela surge, então, onde o Nagi-Waza realmente vive dentro do karatê. Outro erro comum é tentar ensinar projeções como se fossem técnicas soltas, fora de contexto. Isso não funciona. O Nagi-Waza vive em 3 lugares muito claros. Primeiro, no kata, nos giros, nas mudanças de base, nos cruzamentos de eixo, no uso do Ikite, no trabalho de tronco. Muitos movimentos que parecem apenas defesas ou preparações escondem, na verdade, controle de braço, ombro, pescoço ou quadril. Segundo, no Bonkai, é na aplicação do kata que o Nagi-Waza aparece com mais clareza, mas sempre como uma continuação de um controle ou de um impacto. E terceiro, no combate de curta distância, no kumite antigo, mais próximo do Jizen, onde não há espaço para técnicas muito amplas ou estéticas. As projeções do karatê têm características bem próprias, que as diferenciam completamente de outras artes. Elas são curtas, baixas e próximas do corpo. Não existe grande amplitude, não existe busca por espetáculo. O corpo trabalha em rotação, e o tronco é o centro de todo o movimento. E o Rikite, aquele braço que puxa, deixa de ser algo decorativo para se tornar funcional. No karatê, o braço que puxa não puxa para trás, ele puxa para dentro do seu centro, quebrando a estrutura do outro corpo. Isso nos leva ao conceito de kusushi, o desequilíbrio. Muita gente pensa que desequilibrar é só empurrar ou puxar. No karatê, o desequilíbrio é mais profundo. O kusushi não começa fora do adversário, ele começa dentro. Começa quando o eixo dele é torcido, o peso é deslocado, a base perde o sentido e o corpo entra em contradição consigo mesmo. Quando isso acontece, você não precisa jogar a pessoa. O corpo dela simplesmente não consegue mais se sustentar. Existe uma ideia muito antiga no karatê tradicional que ajuda a gente a entender tudo isso. Se você consegue projetar, é porque já poderia ter finalizado. Isso muda completamente a intenção da técnica. A projeção não é o fim, ela é o que sobra quando o controle já foi estabelecido. Por isso que no karatê, muitas quedas aparecem como uma continuação natural de um golpe, ou como resultado de um controle bem feito. E por que esse estudo é tão importante hoje? Estudar Nagi-Waza não é querer transformar o karatê em judô. É exatamente o contrário. É resgatar o karatê que entende o corpo humano. O karatê que trabalha a distância curta, o karatê que não depende de força bruta, mas sim de estrutura, intenção e consciência corporal. Quando você entende isso, o seu kata muda, o seu bunkai muda, e até o kihon, os movimentos básicos, começam a fazer muito mais sentido. O karatê nunca foi limitado a socos e chutes. Nós é que, com o tempo, fomos limitando o nosso olhar. Entender o Nagi-Waza dentro do karatê é voltar a enxergar a arte como um sistema completo, com calma, com profundidade e, acima de tudo, com respeito à sua própria lógica. Obrigado por assistir e até a próxima. E não deixe de se inscrever e, se gostou, curtir.